Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos essa breve explanação, alguns comentários, na realidade, do programa Mesa de Debates, tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações, onde este evangelista que vos fala, juntamente com o evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova, estão discutindo algumas questões relacionadas ao casamento. E neste momento eu dou sequência ao programa Mesa de Debates, fazendo uma tréplica a algumas colocações feitas pelo evangelista Lúcio Magalhães. Antes eu quero mais uma vez agradecer a participação do irmão. Que Deus abençoe você, irmão, que Deus conceda sabedoria, entendimento e discernimento para você, para mim, para todos nós que estamos trabalhando, lutando pela verdade, batalhando de fato pela fé que foi entregue aos santos, conforme Judas, versículo 3. E nós que estamos nessa nobre tarefa de defendermos a sã doutrina. Há divergências em alguns pontos e nós estamos tratando de uma forma que eu observo ser muito proveitosa, onde estamos lançando o nosso entendimento e considero ser de grande valia, de grande importância esse tipo de discussão. E o Mesa de Debates se propõe justamente a isto: trazer alguns temas para serem discutidos de forma dinâmica. Podemos ter acesso a alguns textos que falam sobre casamento e alguns pontos que estamos discutindo, mas creio que nós ganhamos muito utilizando essa forma dinâmica, onde o evangelista, onde o professor de Bíblia externa o seu entendimento e a partir daí ele é questionado, ele é provocado, ele é chamado para responder algumas questões, algumas afirmações feitas por ele. Então, aproveite também este momento para chamar outros professores de Bíblia, outros evangelistas, outros irmãos que atuam nessa área de ensino para participar conosco na discussão deste tema e de outros temas. Nós temos diversos temas que serão discutidos e debatidos aqui no Mesa de Debates. A Igreja de Cristo, alguns pontos existentes no cenário religioso da atualidade, ensino bíblico, diversos temas que nós vamos tratar e trabalhar aqui neste espaço. Então, desde já, eu deixo o nosso convite para aqueles irmãos que gostam desse tipo de discussão, que no meu entendimento é bastante proveitosa. O ponto central trabalhado pelo irmão Lúcio, que ele defende, está lá em Deuteronômio 22. E é muito importante nós definirmos qual que é o entendimento ou qual que é o posicionamento do debatedor. Se nós estivermos, por exemplo, debatendo sobre o batismo, a importância do batismo no plano de salvação. Então nós temos estudiosos, nós temos teólogos que afirmam que o batismo não é essencial para a salvação. E nós temos outros estudiosos, outros professores de Bíblia, que afirmam que o batismo é sim essencial para a salvação. Então nós temos que separar os dois lados. Nós temos que ter o correto entendimento sobre o ponto ou o foco da discussão. Apenas citei essa questão do batismo como exemplo.
Na nossa discussão, no meu entendimento, e nessa primeira parte da minha tréplica ao irmão Lúcio, ou resposta, melhor dizendo, que já tivemos várias respostas, nessa primeira parte dessa resposta dada ao irmão Lúcio, eu gostaria apenas de trabalhar um ponto, ou um ou dois pontos principais. O primeiro ponto é definir o que o irmão está defendendo. No meu entendimento, o irmão defende a ideia ou o ensino de que o casamento envolvendo mulher não virgem, esse casamento é ilegal perante Deus. Então, tanto irmãos que se casaram com mulheres que não eram mais virgens, como pessoas que estão no mundo, pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão vivendo um casamento que envolveu uma mulher que não mais fosse virgem, esse casamento é ilegal. Então, na realidade, está vivendo um casamento que, aos olhos de Deus, não é aprovado. No meu entendimento, esse é o ponto central defendido pelo evangelista Lúcio Magalhães. E ele pega também o texto de Deuteronômio 22, embora ele não deixe muito claro isso, mas o texto que ele pega para defender essa ideia está em Deuteronômio 22, eu leio a partir do versículo 13. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Dentro da cultura hebraica, conforme a lei de Moisés, conforme esse texto, era um homem que definia se aceitava ou não a mulher com base na virgindade dela. Então, se ele dissesse que ela não era virgem, aquele casamento ele poderia ser anulado, desde que ele provasse a não virgindade dela, como diz o texto, que nas próximas apresentações eu irei trabalhar mais. Mas o foco, o ponto principal do argumento do irmão Lúcio está aí nesse texto de Deuteronômio capítulo 22, ou seja, a virgindade era essencial para a validação de um casamento. Mas nós podemos, com base no Novo Testamento, dizer que este ensinamento da lei de Moisés persiste ou está válido dentro do Evangelho? A base para afirmar isso? Então é esse ponto que nós estamos debatendo. E eu irei desconstruir o entendimento do evangelista Lúcio Magalhães, que é construído em cima deste texto de Deuteronômio, capítulo 22. Também nós vamos trabalhar algumas questões, alguns conceitos que o irmão citou sobre homossexualismo. Já adianto uma pergunta para o irmão. Onde essa palavra homossexualismo está lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés? Cita um texto falando ou fazendo menção ao homossexualismo. Nós vamos verificar que alguns conceitos eles devem ser construídos. Homossexualismo, relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual, impureza, fornicação, alguns conceitos, algumas palavras, alguns termos que o irmão Lúcio ele utiliza no seu ensino. Outro ponto também que é importante deixar claro, que este evangelista não está afirmando que a virgindade não é essencial, não é importante. Aliás, não é importante no casamento. Não é isso que este evangelista está falando. Aliás, no casamento não. Na vida do discípulo. O que este evangelista está afirmando expressamente é que
mesmo a mulher perdendo a virgindade, ainda é possível contrair um casamento. Nós não podemos mais imputar aquela pena que era dada à mulher que se casava não virgem, que após ali a acusação do marido, ela era apedrejada, caso fosse confirmada a não virgindade dela. Então, na nova aliança, nós vamos demonstrar que pode sim, ainda há a possibilidade de se contrair um casamento. Claro, é evidente que este evangelista não está dando sinal verde para que as pessoas façam o que bem entenderem. Não é isso que este evangelista defende. E também este evangelista defende que essa pureza ela deve ser buscada tanto pelo homem como pela mulher. Mas nessa busca pode acontecer falhas, podem acontecer acidentes. Mas caso esses acidentes aconteçam, não é por causa disso que o homem ou a mulher ficarão impedidos de contrair um matrimônio e um casamento. Então, é este o ponto que estamos debatendo e discutindo. Nós vamos, então, nas próximas apresentações, na realidade, na segunda parte dessa resposta, nós vamos trabalhar alguns textos utilizados pelo irmão Lúcio Magalhães no Novo Testamento. Vamos também trabalhar o conceito de lei. A lei de Moisés, ela foi temporária, ela foi apenas um degrau de transição preparativo ou preparatório para o Evangelho. E a nossa lei atualmente, ela se encontra nas palavras de Jesus, que foram trabalhadas e proclamadas posteriormente, principalmente na realidade dos gentios, pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos pegar alguns textos citados pelo irmão Lúcio Magalhães, pelo evangelista Lúcio Magalhães, e outros textos para trabalharmos essa conceituação de homossexualismo, imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, impureza, fornicação e outros termos que são de grande importância para o nosso entendimento. Então, é uma discussão importante, sim. Nós não estamos perdendo tempo, como alguns estão afirmando. É uma discussão que é importante, muito importante, principalmente para os jovens, aqueles que estão pensando em contrair matrimônio, aqueles que estão pensando aí em se casar. E como eu já disse anteriormente, em outras apresentações, é parte da sã doutrina. Isso que está sendo debatido aqui é sã doutrina, sim, e deve, portanto, ser pregado com sã doutrina. No papel de evangelista, nós temos essa autoridade de cobrar o que a sã doutrina ensina. Há divergências no entendimento? Há. E nós estamos buscando um entendimento comum. Nesse processo, com toda certeza, haverá aí algumas discordâncias, mas eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos chegar a um entendimento comum, porque a palavra de Deus é uma só. Então, mais uma vez, eu agradeço pela atenção, agradeço a participação do irmão Lúcio Magalhães e fazendo apenas um comentário, o irmão pediu para trabalhar com texto também. Eu vou tentar publicar isso que eu estou falando no formato de texto. Porém, é importante ressaltar que nesse modelo do Mesa de Debates, a nossa intenção é trabalharmos com vídeos, onde apareçam ali os dois evangelistas. Pode ser, claro, evidente, de forma alternada, estamos à distância, e no modo presencial, nós já estamos planejando para o segundo semestre agora de 2017, um encontro presencial envolvendo a minha pessoa e a pessoa do evangelista Lúcio Magalhães,
e quem sabe outros 2 evangelistas para nós tratarmos presencialmente dessa questão. Então, um debate cara a cara, frente a frente, será de grande importância também para o povo de Deus. Nós vamos ter ali o calor de uma discussão sadia com base na palavra de Deus. Então, eu agradeço aos irmãos, agradeço àqueles que estão acompanhando. Peço mais uma vez pelas orações, continue orando pelo trabalho e mais uma vez eu faço o apelo. Esse trabalho aqui tem como um dos objetivos agregar professores, fazer com que esses professores de Bíblia, de igrejas de Cristo, busquem fazer um trabalho em conjunto. Eu tenho certeza que isso agrada a Deus. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.